Olá, amigos, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos realizando todas as quintas-feiras pela Casa Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, porque temos muitos amigos nos acompanhando de outras localidades. E eu agradeço bastante a oportunidade que a Casa Espírita nos oferece de estarmos realizando esse simples estudo do Evangelho. É um estudo bem básico, mas que procuramos abordar as questões principais de cada capítulo, conversando numa linguagem simples, de acordo com as nossas pequenas possibilidades, mas eu creio que está levando uma mensagem de esperança, de orientação, uma troca que estamos realizando aí. Por isso agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado, tem nos incentivado, nos mandando muitas mensagens de apoio. Então, meu muito obrigado a todos vocês que participam conosco desse estudo de coração. Volto a lembrar que fico feliz quando alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira registrar, mesmo durante a nossa fala, para que no final a gente reserve uns minutinhos para abordar essas questões. Então hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos finalizar o capítulo 5, que a gente já vem estudando. Esse capítulo, como disse, é o mais longo do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então nós já vimos as causas e a justiça das aflições, nós vimos as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E falamos também sobre o esquecimento do passado. Hoje nós vamos dar prosseguimento então no item 14. Se alguém acompanha aí com o livro, quiser, nós vamos ler um pedacinho aqui, a primeira frase do item 14, e já vamos começar alguns comentários sobre essa questão aí que é do suicídio e a loucura. Então pedimos a Deus que nos abençoe em mais esta noite, nos inspire, a cada um de nós, todos nós que estamos acompanhando, que a gente consiga elevar o nosso pensamento para receber a boa inspiração, para que essas informações que Allan Kardec nos oferece possam fazer diferença em nossa vida, possam nos ajudar a mudar muitas vezes de condutas, atitudes, possam nos ajudar a ver a vida de uma forma melhor. Então vamos lá. O suicídio e a loucura, item 14. Diz então Allan Kardec: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Então, olha que importante isso que Allan Kardec está nos colocando, principalmente sobre o suicídio, que infelizmente nós sabemos é algo que é crescente na atualidade. Infelizmente, o número de suicídios é uma coisa espantosa. Suicídios que acontecem até nas fases aí de crianças, até têm cometido suicídios. É algo muito triste, preocupante. Então, Allan Kardec está nos dizendo que o entendimento da doutrina espírita nos ajudam a ter uma visão da vida mais serena, uma visão melhor sobre a vida, que vai nos dar uma serenidade para evitar de venhamos a cometer um ato tão infeliz como esse. Então, porque hoje, nesse estudo de hoje, vocês vão perceber que nós vamos abordar bastante sobre uma questão que é a visão, uma outra visão da vida. A doutrina espírita vem nos propor que a gente tenha uma visão melhor, mais profunda sobre a vida. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, antes de encarnarmos, né,
nós olhamos as coisas, analisamos as coisas de uma outra maneira. E aqui, quando estamos encarnados, a gente vê de forma bastante diferente. A gente atribui outros valores, outros interesses. Então a gente vai ver bastante sobre essa questão de que a gente procure melhorar a nossa visão sobre a vida. Então imaginem primeiramente o seguinte: a nossa vida aqui terrestre, essa primeira uma forma de ver a vida. A nossa vida terrestre, a doutrina espírita nos diz que é um piscar de olhos na eternidade. Porque nós que sabemos da imortalidade da alma, que somos espíritos, que viveremos pela eternidade, o que representa 60, 70, 80, 90 anos de existência terrestre, não representa nada diante da eternidade. Então esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente atribui um valor muito grande para essa vida. E a gente pode, de repente, com isso, prejudicar a nossa condição de entender a vida, a gente acaba se agarrando demais às coisas. Então a gente precisa ter, primeiramente, esse cuidado de entender que a vida terrestre é muito importante. Cada etapa reencarnatória é muito importante. Mas ela é uma pequenina parcela da nossa existência completa espiritual da eternidade. Então eu gosto de citar um exemplo. Vamos imaginar se uma pessoa está doente, muito enferma, e ela precisa se recuperar dessa doença que enfrenta. Essa pessoa, nós todos creio que acreditamos assim, essa pessoa vai aceitar tranquilamente uma internação em um hospital, mesmo que ela fique em uma UTI por uma semana, 10 dias, essa pessoa vai até pedir para ser internada, porque ela sabe que aquela internação vai resultar em enormes benefícios para ela. Então eu comparo essa condição com a nossa existência terrestre. Então vamos imaginar nós espíritos que sabemos que temos alguns problemas do passado, algumas pendências para resolver, algumas questões que precisamos aprender, algumas lições. Então o que representa para nós poucos anos de vida terrestre, mesmo que cheio de dificuldades, de aflições, de problemas, é como se fosse uma internação, uma UTI espiritual, para que a gente se recupere e, ao deixar essa etapa reencarnatória, possamos retornar em condições muito melhores à nossa vida espiritual. Então eu digo isso para que a gente entenda que quando estamos enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, que a gente não se desespere, não pense que essa aqui é a única existência, que temos que ser felizes de toda maneira, porque senão a pessoa acaba deixando passar ideias de suicídio pela mente. Acha que não dá conta de resolver os seus problemas, que não está a vida da forma como gostaria. Por isso que a doutrina vem nos contribuir muito nessa questão. E a gente sabe que o suicídio é algo doloroso, é uma das piores umas formas de desencarne, porque o suicídio, a pessoa que pensa, que deixaria de ter todos os problemas, ela vai continuar da mesma forma, se lembrando de tudo, e ainda com a situação bastante agravada, que nos diz a doutrina, que ela acaba rememorando a cena do desencarne inúmeras vezes. É algo aterrorizante. Então, porque isso representa uma rebeldia em relação ao Criador, Deus nosso Pai. Então, já que abordamos essa questão, eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos o hábito de orar pelos suicidas, para que eles, de alguma forma, recebam uma luz, uma esperança, uma condição de acreditar que aquilo vai ter um fim, que eles vão encontrar uma condição melhor. Então, seguindo adiante, nós vamos agora ver o tópico número 20. No item número 20,
Allan Kardec diz assim: a felicidade não é deste mundo. Questão tão importante, né, que todos nós buscamos a felicidade. Então diz Allan Kardec, primeiramente, só explicando, esse trechinho que vou ler é uma mensagem psicografada daquela parte das instruções dos espíritos. Então é um trechinho de uma mensagem espiritual, tá? Diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, essa questão que é muito importante para todos nós, porque eu creio que todas as pessoas querem ser felizes, é a nossa meta, nós queremos realmente. O detalhe é que nós não temos uma felicidade completa aqui na Terra. A gente percebe que a gente tem momentos de alegria, uma fase onde tudo parece que vai bem, nós estamos felizes, nós estamos, parece que vivendo uma época em que agradecemos a Deus por tantas bênçãos, mas em determinado momento já muda tudo, já surgem problemas, dificuldades, aflições, desafios. Por que isso? A gente precisa ter em mente que nós habitamos esse planeta que nós chamamos, que a doutrina nos diz, de expiações e provas. Então, um planeta como a Terra, ainda não é possível ter a felicidade completa. Nós temos alguns momentos, né, de alegria. Então isso é importante a gente ter em mente primeiro. Então, outro detalhe sobre a felicidade: todos nós buscamos a felicidade, só que cada um projeta a felicidade de uma forma. Uns pensam que serão felizes se tiver a sua casa própria, o outro se conseguir comprar um carro novo, a outra pessoa pode pensar que será feliz se encontrar um grande amor. Então, assim, são várias formas de se imaginar a felicidade. Então, diz aqui nessa mensagem, num item mais à frente, que mesmo que a pessoa tivesse fortuna, poder e juventude, mesmo com essas três coisas tão almejadas, ela não seria feliz completamente. Para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente almeja, né? Se eu tivesse a condição do outro. Então a gente vai entendendo que a felicidade é uma conquista íntima. Ela está na paz da consciência e na quantidade de amor verdadeiro que nós temos em nosso coração. Porque nós já podemos perceber que quando nós realizamos um ato verdadeiramente caridoso, nós sentimos uma alegria inexplicável. É uma alegria que parece que não é comparada a outras alegrias proporcionadas pelos bens materiais. Então essa é a verdadeira felicidade. Mas muitas vezes nós estamos buscando fora, sendo que ela está dentro de nós. E um outro detalhe, né, gente? Enquanto alguém chora ao nosso lado, não dá para sermos felizes verdadeiramente. Então, enquanto neste planeta houver expiações, dores, pessoas passando por situações aflitivas, como que nós seremos verdadeiramente felizes? Será que nós não nos preocupamos com a dor de nossos irmãos? Mas um dia nós seremos felizes. Isso é muito importante a gente ter em mente. Nós temos que ter a certeza de que Deus nos criou para a felicidade verdadeira. E seremos um dia. Eu falo um dia porque estou falando numa visão de espírito imortal que somos. Um dia, numa condição mais avançada da Terra, num mundo melhor, num mundo que se encontre em condição de paz e de felicidade, de harmonia, de fraternidade, encontraremos essa verdadeira felicidade.
Essa também é uma outra visão, como disse. Hoje nós vamos ver várias questões de enxergar as coisas. Então, se nós tivermos essa visão de seres imortais que somos, nós ficaremos muito mais tranquilos de acreditar que a felicidade nos aguarda um dia, que no futuro seremos felizes. E a cada reencarnação seremos mais felizes, porque a cada vez nós nos melhoramos um pouco. Então, em cada reencarnação, teremos menos aflições e mais condições de paz e de felicidade. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho então. Se alguém tiver aí algum comentário, alguma pergunta, pode registrar, ok? Nós vamos agora, pessoal, no item 22. Eu tenho buscado alguns trechinhos apenas, porque nesse comentário que faço, eu procuro já envolver algumas questões que são citadas aqui, para a gente não ficar lendo muito, que eu acho que é até mais cansativo, né? Bom, no item 22, então, é uma outra questão que a gente vai ver a visão que nós precisamos ter das coisas. No item 22 diz assim, então: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então diz aqui na mensagem espiritual, também uma mensagem psicografada, ditada pelo espírito Fenelon. Ele diz assim: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Olha se aqui não está outra questão de ver a vida com outros olhos. Porque, em geral, como que nós enxergamos? É bom ficar aqui mais tempo, não é? Quanto mais se vive, a gente entende que é um prêmio. E, na verdade, aqui eles estão dizendo que, muitas vezes, uma vida mais longa é uma oportunidade para aquele que tem mais necessidade de reparação, de aprendizado. De repente, um espírito em condições melhores, que não precisa de uma prova mais longa, ele pode desencarnar mais cedo porque ele já cumpriu a sua tarefa para aquela existência. Não teria nada de errado nele desencarnar mais cedo. E a gente coloca isso como algo muito ruim quando acontece uma morte precipitada, vamos dizer, em condições que não sejam o normal da idade para se viver na Terra. Então essa é uma outra forma diferente de enxergar. Nós temos uma visão muito estreita da vida. Nós entendemos, como diz aqui, se fosse um homem bom, teria morrido. Muitas pessoas dizem assim, por que Deus não leva aquele criminoso, aquele malfeitor, e aquele vive muito tempo enquanto esse bom desencarnou? Então essa colocação não está de acordo com as orientações da doutrina espírita. Porque aquele irmão criminoso, malfeitor, ele precisa de uma vida mais longa para que ele aprenda ainda mais. Ele está mais necessitado de tempo na existência corporal para aprender muita coisa, para ter lições, para ter cumprimento de uma expiação maior das provas. Então que a gente passe a enxergar de outra forma essa questão também. Então a gente chega à conclusão que Deus sempre nos oferece o que é melhor. Então nós temos um planejamento reencarnatório. E às vezes alguns espíritos reencarnam já cientes de que não terão muito tempo de vida para aquela existência. Então tudo está de acordo com o planejamento, com as necessidades, com as provas que temos que enfrentar. Então que a gente saiba ter olhos de ver, como dizia Jesus, para entender que cada um tem a sua necessidade.
Seguindo mais um pouquinho, então, nós vamos agora no item 23. No item 23, eu não vou ler o comecinho da mensagem, que chama Os Tormentos Voluntários. Eu vou ler aqui no terceiro parágrafo, de acordo com o meu livro, porque cada tradução às vezes pode variar um pouco. No terceiro parágrafo, então, diz assim, Fenelon também, o mesmo espírito que ditou esta mensagem: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, o que Fenelon está aqui nos dizendo? Que depende como nós encaramos as coisas para agravarmos ainda mais a nossa dor, o nosso sofrimento. Desculpa, hoje eu estou meio alérgico aqui, uma rinite meio crônica. Então, ele fala da gente se contentar com o que tem. Primeiramente, a gente deveria pensar o seguinte: nós, como já estamos repetindo várias vezes, quando reencarnamos, em geral, né, na grande maioria das vezes, temos um planejamento reencarnatório. Então, de acordo com o que nós vivemos existências passadas, os espíritos mais sábios nos orientam para a próxima reencarnação. E muitas vezes, a condição melhor para a nossa vida, para o nosso aprendizado espiritual, pode ser, por exemplo, numa condição de poucos recursos financeiros, numa condição de pobreza. Então, vejam só, se a gente tem, de repente, estamos vivendo uma existência com poucos recursos, é o que ele diz aqui. Se a gente não ficasse se comparando, vendo os que têm mais, a gente sofreria um pouco menos. Não quer dizer que a gente não enfrentaria uma situação difícil, mas a comparação é ruim, porque geralmente a gente olha para cima e não para baixo. E sempre tem pessoas em condições mais difíceis que a nossa. Se a nossa condição não está boa, sempre tem condições mais difíceis. Não só no lado financeiro, mas na questão de saúde, de relacionamentos, de tantas outras questões aí da vida. Então ele fala para a gente não olhar, né, não olhar para cima, olhar para baixo, ver nessa condição que tem sempre outros em situações mais difíceis. E nessa questão, pessoal, tem um ponto aí que é importante, eu creio, que a gente pensar, porque a gente está trabalhando reforma íntima, tentando ser melhores, né? A gente precisa abordar as questões que pegam ainda na nossa vida. Então, nesse assunto, nós estamos falando sobre dois problemas que, em geral, nós enfrentamos, que seria a cobiça e a inveja. É muito comum nós termos esses problemas ainda para resolver. Então vejam só, a cobiça tem uma diferença para a inveja. Porque a cobiça é quando a gente vê a pessoa que tem algo que nós não temos, e aquela condição a gente passa a pensar, por que ele tem e eu não tenho? E esse pensamento te leva a trabalhar mais, a agir para conseguir ter também. Então a cobiça, nesse sentido, pode te levar a progredir, ela pode te levar a conseguir também. Agora, a inveja é complicada, porque a inveja, quando nós temos, nós vemos o que o outro tem e a gente torce para que ele tenha problema com o que ele tem. Um exemplo, a gente vê uma pessoa que tem um carro novo que a gente não tem. A gente gostaria de ter e não pode. A gente, no fundo, fica torcendo para que ele bata aquele carro, para que alguém risque o seu carro, porque a gente não quer que ele tenha.
É um sentimento muito ruim, que assim nós precisamos enfrentar e trabalhar isso. Então, essa condição de cobiça e inveja não são situações para vencermos, mas ainda menos pior se for a cobiça, porque nos motiva a conquistar aquilo também. E lembro que vi uma vez uma reportagem no Fantástico, faz algum tempo já, as pessoas de boa condição social, creio que classe média, alta, procurando uma vida muito mais simples, vivendo, por exemplo, em uma chácara, um meio rural, casinha muito humilde, sem muitos equipamentos eletrônicos, sem muita comodidade. E eles dizendo que descobriram que a vida, quanto mais simples, mais felicidade proporcionava. E eu acredito que essa teoria está correta, porque a gente percebe que quanto mais a gente tem, mais a gente se preocupa em ter, nunca estamos satisfeitos. E quanto mais temos, mais problemas nós acarretamos para a nossa vida. Às vezes nos preocupamos tanto com os bens materiais que deixamos de lado aquilo que é essencial, que é a nossa vivência espiritual. Então fica esse alerta aí. No item 24, que ela intitula A Verdadeira Infelicidade. Aqui também vou chamar a atenção de vocês para uma nova visão que nós estamos sendo convidados a ter pela doutrina espírita, encarar as coisas de uma outra forma. Então esta mensagem é muito interessante, ditada pelo espírito Delfina de Girardin. Ela diz assim então, eu não vou ler o início, é uma frase do meio da mensagem. Ela diz assim, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, vejam, esta mensagem, este Espírito está nos alertando para que a gente encare felicidade ou infelicidade de uma outra maneira. Ela vem nos chamar a atenção, e essa mensagem, eu creio que muitos de vocês que não leram, que não viram ainda, podem estranhar a forma que ela fala. Porque ela vai dizer assim, olha só, ela diz que é comum a gente ver infelicidade na miséria, na morte prematura, nas lágrimas que em geral derramamos. Ela diz que em geral nós vemos infelicidade nisso. E está correto, não é? A gente acha que isso é infelicidade. Mas aí ela diz assim, é preciso transportar-nos para além desta vida para entender o quê? As consequências de tudo isso. Quer dizer, a infelicidade ou a felicidade não pode ser julgadas aqui pelo momento presente. A gente precisa entender quais consequências o que nós passamos hoje, quais consequências vão resultar na vida futura ou na vida espiritual. Então ela diz assim, vou ler um trechinho aqui. Ela diz, olha só que interessante, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Então ela está enfocando opostamente a essa questão que falamos. Ela está dizendo que infelicidade, muitas vezes, é a alegria, é o prazer. Ela está dizendo que é infelicidade por quê? Vamos analisar. Ela diz assim, quando a pessoa busca essa alegria, esse prazer,
viver a vida intensamente, sem medir consequências, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com seus atos, ela não mede consequências, essa pessoa pode sim desfrutar de muitos momentos de alegria, de satisfação, de prazer na vida, mas na vida futura, quais consequências tudo isso vai acarretar para essa pessoa? Em que situações ela chegará ao mundo espiritual, sabendo que ela viveu somente para si, não preocupou-se com nenhum de seus irmãos, fez de qualquer maneira, mesmo atropelando os direitos dos outros, para conseguir o que queria. Então esta pessoa, esse espírito, na vida futura, muitas vezes sofrerá consequências amargas. Por isso que ela diz que às vezes essas questões representam infelicidade. E voltando lá no início, por que ela diz que podemos ver felicidade como... Não quer dizer que a gente não precisa enxergar como infelicidade a miséria, a morte, as lágrimas. Porque todas essas dores que enfrentamos, sabemos que são resultado de existências passadas. Não é à toa que a gente está numa situação ruim, difícil na vida atual, se não foi por negligência nossa atualmente. Então isso representa um resgate, expiações, mas que, bem cumpridas na existência atual, vão nos resultar uma condição de felicidade ao retornarmos à pátria espiritual. Retornaremos quitando essas contas. Retornaremos sabendo que resgatamos os nossos débitos. Então é muito interessante essa mensagem, porque aí eu me lembro até de uma frase quando Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida pelo amor a mim ou pelo Evangelho, salvá-la-á. É essa colocação. Depende se nós estamos colocando todos os interesses na vida atual, sem medir consequências, querendo ser felizes a todo custo, nós estamos comprometendo a nossa vida. Então é um grande alerta esse, não, mas esclarecendo que não tem nada contra, a doutrina não diz nada contra, em buscarmos a alegria e os prazeres da vida, que a gente faça essa observação. Muito justo que a gente queira ter momentos de alegria, de felicidade, de prazer, tudo normal. Mas desde que nós não venhamos a agir de forma desonesta, de forma egoísta, de forma a comprometermos os nossos interesses principais, que são os espirituais. Já quase concluindo aqui então, no item 27, diz assim: dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Então ele faz uma pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Aqui então, o que está sendo colocado? Quando a gente vê alguém sofrendo, podemos, pelo conhecimento espírita, às vezes iniciante, que a gente começa a entender a lei de causa e efeito, a gente pode ser levado a pensar assim: essa pessoa está expiando algo do passado, ela está resgatando uma dívida, então vamos deixá-la sofrer porque ela precisa dessa lição. Então aqui nesta mensagem, eles vêm nos orientar, até a mensagem é ditada por Bernardino, um espírito protetor. Ele vem nos orientar que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar a dor do outro. Esse pensamento de achar que o outro precisa sofrer porque está resgatando débitos não está coerente de acordo com a doutrina. Porque a doutrina nos ensina a fazer todo o bem possível, aliviar todas as dores que estiveram ao nosso alcance. Porque é Deus quem controla as necessidades expiatórias de cada um. Por nossa vez, cabe
e é o melhor que nós venhamos a ser bondosos, fraternos com o semelhante, que a gente possa fazer tudo o que pudermos para aliviar a dor do outro. E finalizando então, no item 28, eu estou só indo um pouquinho rápido pelo horário para a gente concluir o capítulo. No item 28 é uma mensagem ditada, uma resposta de uma pergunta ditada por São Luís. Pergunta assim: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? É a questão, então, da eutanásia. E essa é uma questão que quis também comentar para esclarecer, porque às vezes nós temos até dúvida de como proceder nessas horas. Porque a eutanásia, vejam bem, pode ser até que alguém que esteja ouvindo esse vídeo tem alguém da família que até já autorizou a cometer uma eutanásia, né? Então aqui nós vamos apenas comentar que sirva de esclarecimento de acordo com o que a doutrina nos orienta. Porque nós somos levados a pensar geralmente, a hora que nós vemos a dor de um semelhante, de um familiar querido, às vezes, que está numa situação ali final, que os médicos já disseram que não tem mais condição de retornar, ele está próximo já do desencarne. E nós vendo todo aquele sofrimento, nós somos às vezes levados a pensar em abreviar aquele sofrimento, aquelas dores, e autorizar a eutanásia. Mas a doutrina espírita nos diz que quem sabe se nesses últimos instantes, às vezes minutos, horas que essa pessoa tem no corpo, se de repente ela se recupera a lucidez e acaba se arrependendo de muitos atos de sua vida, ou se pedindo perdão para alguém, ou fazendo reflexões importantes que podem às vezes representar um grande benefício para ela na desencarnação, então a doutrina nos orienta a não autorizar a eutanásia. Não é favorável a esse procedimento, porque nós acreditamos que só Deus sabe o que está reservado até o último instante. Quem sabe poucos minutos pode fazer a diferença para aquela pessoa. Mas eu disse, se alguém já cometeu, que não se atormente com isso, porque conforme nós vamos entendendo é que a gente passa a adotar essa ou aquela postura diante das situações da vida. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente está concluindo o estudo deste capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e na próxima semana, então, abordaremos o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Tudo bem? Então, se tiver algum comentário ou alguma questão aí que ficou, vamos ver se alguns minutinhos então. Hoje, então, até comentou, tem aqui, anotou que só temos alguns comentários, né? Não gerou nenhuma dúvida, então. O Nando dos Santos, nosso grande amigo, participa do grupo de estudo, está sempre com a gente. Um abraço, Nando, a todo o nosso grupo. Comentou que perfeição... Por quê? No sentido do quê? O que você falou. Ah, tá. Obrigado, Nando. É um elogio aí, então. Muito obrigado. Agradeço. Sempre gentil, sempre incentivando a gente aí. A Lúcia e o Antônio, grandes amigos queridos também, que temos muito carinho por vocês. Também aí elogiando, incentivando. E o Albert também, puxa vida, você também... O meu genro está acompanhando aí com a gente. Eu fico até feliz porque a gente vê não só o Albert, como algumas outras pessoas que professam outras religiões, mas que têm um carinho aí com a doutrina espírita, que são simpatizantes, que acabam querendo saber um pouco mais de acordo com a visão espírita e respeitam. Então eu acho muito legal. Um grande abraço, Albert, um beijo, Isabela. Estão longe daí, mas muita saudade. Beijo, filha, que se cuida, né, pai? E a Célia Lombardo também, a nossa querida companheira, coordenadora de um grupo de estudo da Casa Espírita
do Calvário ao Céu, dizendo aí, sabe, a reflexão, muito bom. As compensações nos esperam na vida verdadeira, justamente isso, né, Célia? Então eu creio que esse final de capítulo aí que nós vimos chama bastante a nossa atenção para enfocarmos a vida de uma outra maneira. Eu sei que é algo difícil porque nós estamos aprendendo a ver de outra forma, mas a doutrina está nos convidando para a nossa felicidade a gente enxergar as coisas de um outro prisma, de uma outra forma, não ficarmos muito apegados só às coisas materiais e à vida presente. Então, creio que deixa bastante boas reflexões para a gente esse capítulo aí, né? Então eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o carinho de cada um de vocês. São tantos amigos aí acompanhando, seria difícil até dizer tantos nomes, mas eu procuro responder aí cada mensagem que colocam. Vocês têm visto que eu procuro responder porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir esse carinho, essa atenção que vocês oferecem. E que a gente possa então continuar estudando essa doutrina que tanto nos ajuda. A Célia disse que o relógio está rápido demais, né, Célia? Eu também queria ter mais tempo. Se a gente pudesse, ficaria aqui conversando muito tempo. Mas é bom que a gente guarde um pouquinho de vontade para a próxima aí, né? Então, gente, muito obrigado. Desejo de coração que vocês fiquem em paz. Cada um de vocês em seus lares, com a família. Que Deus abençoe a cada um. Que nessa hora vocês possam sintonizar a Deus, a Jesus, pedindo as suas bênçãos, pedindo que nos protejam, que nos fortaleçam. Que nessa hora, a gente estando orando juntos, vamos acreditar, ter a certeza absoluta de que Deus está olhando por todos nós, por todo esse planeta. E não só por esse planeta, mas por todo o universo. A gente vai entendendo a grandiosidade desse Pai amoroso que fez essa criação tão perfeita. Deus é imensamente amor, bondade, inteligência. É o nosso Pai Criador. Jamais Deus permitiria que sofrêssemos sem necessidade. Tudo isso é aprendizado, tudo isso são provas necessárias. Mas vamos manter a fé, a serenidade e pedir a Deus que nos dê forças para que fiquemos tranquilos, sem desespero, sem medo, que a gente faça tudo o que estiver ao nosso alcance, mas mantenhamos a serenidade, a fé, a esperança. Ainda veremos um futuro maravilhoso para este planeta. Que tenhamos esta esperança, esta fé, esta certeza em nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de seus lares, a todas as suas famílias, que fiquemos na paz de Deus. Muito obrigado, meus amigos, um abraço a todos, até a próxima semana.